Essa entrevista que você está prestes a assistir, eu fiz com Cédric Cadier, que é formado em design de games. E nesse bate-papo, ele conta tudo o que você precisa saber para decidir se você quer fazer essa graduação, seguir por esse caminho profissional, tirar todas as suas dúvidas. Então fica ligado até o final dessa conversa, que certamente vai te ajudar muito a esclarecer suas dúvidas. Cédric, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Obrigado. É um grande prazer te receber aqui. Agradeço o seu tempo. O prazer é totalmente meu. Que ótimo. Cédric, o Cédric, eu vou apresentar vocês, ele é um FQA Tester e ele já vai explicar da área de games e ele vai explicar todas as vertentes aí dentro. E a ideia é a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas de que os jovens que estão pensando em entrar nessa área saiam dessa conversa conhecendo um pouquinho mais. Bom, Cédric, para a gente começar, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que se deu essa sua escolha por essa formação. Pode ser? Pode. Então, no começo eu estava indeciso em relação ao trabalho, em tudo, o que eu ia fazer da minha vida. Eu sempre encarei jogos como hobby, né? Sempre foi uma coisa Sim, mais de, eu gosto de jogar e é isso. sim. Quando eu pensava na formação, geralmente todos os cursos que você vê se chamam design de games. Quando você vê design de games, você fala, design é desenho. Eu não sei desenhar, eu não trabalho com isso. E não, Sim. design é muita coisa em relação dentro de jogos, né? Você pode fazer várias coisas diferentes. Você faz animação, você pode fazer som, você pode fazer programação que está dentro de design de games também. E quando eu vi que a faculdade era diferente, que não era só jogos, que não era só, desculpa, desenho, eu falei, Sim. então isso eu quero, porque eu sempre tive curiosidade de trabalhar com isso e vendo o mercado crescer da maneira que ele cresce. Em Sim. 2023, faturou 188 bilhões de dólares. É um Então, absurdo. é um absurdo, exatamente. Então, é uma coisa que está aí para ficar. Sim. Então, eu sabia que era um bom investimento de fazer. A única coisa que te deixa, às vezes, um pouco atrás, com o pé atrás, é que você fala, no Brasil dá para trabalhar? Porque realmente a maioria das empresas, elas trabalham, elas são dos Estados Unidos, são da Europa, e tem muitas asiáticas também. O grande problema é que, geralmente, as empresas asiáticas só trabalham com asiáticos, eles preferem Sim. pessoas que já estão ingressadas na cultura deles. Sim. Então, a gente acaba se restringindo para Estados Unidos e Europa. Mas está tendo um projeto de lei para ajudar o mercado de jogos aqui no Brasil. E o mercado vem crescendo cada vez mais aqui. As empresas estão vindo para cá. Eu estou trabalhando numa empresa que era global e abriu uma filial aqui agora, ano Hum. passado. Hum. Então, as coisas estão andando para cá também. O mercado está crescendo aqui e as coisas estão indo para frente. Então, Perfeito. existe isso. Perfeito. Maravilha. E você falou, então, dessas vertentes de animação, de som, de programação. Então, eu entendo que você trabalha com programação, com a parte mais de programação, é isso? Atualmente, não. Atualmente, eu estou Não. na área de testes. Essa é a parte do mercado que geralmente é o que a gente chama de porta de entrada para o mundo de jogos. É muito raro você entrar para o mundo de jogos, de desenvolvimento de jogos, direto fazendo som, direto fazendo animação. Geralmente as pessoas entram pela vertente de QA, né, de Quality Assurance, de testar os jogos. Ok. E essa é a sua E função principal hoje. exatamente, exatamente. Ok, ok, maravilha. E então, se a gente pudesse falar em mercado de atuação ou áreas de atuação dentro do design de games, então basicamente são essas três vertentes: animação, som, programação, essas quatro, e testagem também. Testagem, na verdade, tem tantas vertentes que é até difícil de falar, porque, para você ter ideia, eu já trabalhei com veterinários, eu já trabalhei com arquitetos, porque isso é uma coisa que é muito necessária nos jogos, porque, por exemplo, eu vou fazer um jogo ambientado na Itália no século XV.
Eu preciso de um arquiteto que entenda como eram os prédios naquela época para fazer o design dos prédios e desenhar dentro do jogo. Eu estou fazendo um jogo sobre cuidar de animais. Na verdade, eu até joguei um dia esse jogo que era você era um gatinho, você era um Sim, gato. sim. Você precisa de gente que entenda de comportamento de gato. Então você precisa de um Uhum, veterinário, alguma pessoa uhum, mais especializada. Então, jogos tem para todo mundo. Tem assim, realmente é um universo infinito de formações. Eu trabalhei com gente de direito, já trabalhei com veterinário, como eu disse. Tem uhum. tudo. Tem um biólogo de abelhas que eu já trabalhei. É absolutamente tudo. Sensacional, É, sensacional. A pessoa tem que ter muita curiosidade pelo que você está falando, sim. né? E tem que ter interesses múltiplos também, Uhum, né? exatamente. E você tem que Ser estar disposto a aprender essas coisas diferentes. Uhum, perfeito. O que você poderia dizer, Cedric, que é essencial em termos de habilidades mesmo, né? O que, que a pessoa tem que ter em termos de habilidades comportamentais, digamos assim, Uhum, né? Para poder ingressar nessa profissão, para poder trabalhar nesse formato, né? uhum. É, a primeira habilidade que eu acho essencial que a pessoa tenha é saber debater com as outras pessoas. Porque Uhum, jogos é muito difícil você fazer um jogo sozinho. Então, uhum, geralmente você não vai fazer um jogo sozinho e demora muito tempo para você fazer um jogo sozinho. Então, você trabalha uhum, em equipe. uhum, Trabalho em equipe vai vir muitas ideias. O meio de jogos é um meio muito criativo, as pessoas são criativas. Vão vir uhum. ideias malucas, vir ideias que você não faz ideia de que era uma ideia e assim, a pessoa falou isso, nossa, é verdade. Então, você precisa ter essa habilidade de entender o lado da outra pessoa, discutir e ter a humildade de conseguir captar o ponto dela e falar, não, realmente, talvez essa ideia seja melhor. Isso é uma coisa que acontece muito no meio, assim, acontece toda hora. Eu mesmo trabalho num jogo muito grande, eu infelizmente não posso falar o nome dele por causa de NDAs, essas coisas, Claro, mas claro. eu trabalho num jogo muito grande e só a minha equipe de teste, atualmente ela tem 12 pessoas, mas eu acho que globalmente tem mais de 100. Caramba. Então é muitas pessoas só para testar. Isso não leva em conta o lado de programação, o lado de arte, o lado de Sim, som, não leva a nada. Eu trabalho com sim. todos esses times, mas a nossa equipe é de 100 pessoas. Então você tem que saber Sensacional. colaborar com outras pessoas. Sem E dúvida. isso não tem jeito. Perfeito. Mas eu acho que a mais difícil, isso é uma coisa que eu vejo muito em pessoas novas que querem ingressar no trabalhar com jogos, né? É, você não tá aqui para jogar. Seu trabalho é esse. Você tem que encarar isso como um trabalho. Claro. Tem muita gente que acha, ah, não, eu adoro jogo, então vou trabalhar com jogo porque eu vou jogar o dia inteiro. Não é assim. É muito Perfeito. diferente. Então, você tem que ter essa disciplina também de entender que é um trabalho. Isso Perfeito. não é brincadeira. Perfeito. Então, pegando esse gancho, Cedric, você poderia contar como é que é um dia a dia típico seu de trabalho? Porque eu acho que as pessoas não conseguem visualizar muito. Eu acho que isso ficaria muito claro que você acabou de mencionar. Como é Uhum. um dia típico teu, por exemplo? É, sendo um tester, isso é uma coisa engraçada, dependente Hum, muito do jogo que eu estou trabalhando. tá. Se for numa empresa menor, geralmente você começa o dia conversando com o cliente e falando, Hum, tá, a gente vai testar hoje, quais são as áreas que vocês querem mais que a gente preste mais atenção, hum, essas coisas. Como hoje eu estou num projeto maior, eu chego no trabalho, tem muitas tarefas que o cliente deixou pronto do dia. Isso é uma coisa importante porque o cliente trabalha em outro horário que o nosso. Caso o nosso hum. cliente está dos Estados Unidos, mais para o lado da Califórnia, Opa. então eles trabalham em outro horário. Então, geralmente eles deixam as tarefas prontas, a gente chega de manhã, tem um monte de coisa para fazer. A gente fala com a nossa liderança para dividir as tarefas entre todo mundo que está tá trabalhando na hora. Uhum, Pega a área e começa a testar. Teste tem várias maneiras diferentes de testar. Você pode fazer um teste mais focado, você pode fazer um teste mais destrutivo. Teste destrutivo são coisas que uma pessoa normal não faria. Daí que eu falo sim. da criatividade. Tá. Para você ter uma noção de um teste meio destrutivo, mas que tem um contexto engraçado também. É, tem um.
um conhecido meu que ele estava testando o VR, né? Realidade virtual. Sim, sim. Ele estava testando lá. Aí eu olho pro lado uma hora, ele tá deitado na cadeira de cabeça para baixo jogando. Aí eu, nossa, mas o que que ele tá fazendo? O que que ele tá maluco fazendo isso? Aham. Aí eu falo com ele, ele fala: se eu fosse uma criança de 10 anos, eu acho que eu tentaria fazer isso, jogar deitado no sofá de cabeça para baixo. Então, Tem isso isso. são tipos de testes destrutivos, por exemplo. Tá. Testes destrutivos também envolvem apertar tudo que tem no seu teclado sem parar para ver o que que acontece, coisas desse Sim. tipo, sabe? É Se daí que eu. colocar no lugar, se colocar no lugar do cliente, né? Do Exatamente. usuário, da pessoa que vai Exatamente. consumir. Uhum. Uhum. Então você tem que ter essa noção do que você acha que a pessoa vai fazer. Várias coisas diferentes. Uhum. Então tem Tá. vários tipos de testes diferentes que podemos conduzir. Sim. É, Nessas horas, a gente nunca vai performar só um, a gente faz vários diferentes. Primeiro a gente faz o teste normal, joga o jogo como ele deveria ser jogado. Achou um bug, achou um problema, Sim. imediatamente pega o vídeo do bug e escreve um reporte inteiro só desse bug. Como reproduzir esse Uhum. bug, qual a Uhum. severidade dele, quão rápido ele Uhum. tem que ser resolvido, né, a prioridade dele, e vai assim durante o dia. Como eu trabalho como senior, acaba sendo meu trabalho também corrigir o bug dos juniors. Ok. Então, todos os bugs que os juniors abrem, eles passam por um senior e depois eles vão para o nosso cliente para ele estar todo corrigidinho, bonitinho. Uhum. Isso não é um processo geralmente normal. Tem várias empresas que não fazem isso. Tá. Mas você também tem que ter essa discussão com os juniors constantemente de que eles Sim. abriram, como eles abriram o bug, essas coisas. E daí que vem Perfeito. um pouco de outra dificuldade também. Quando você trabalha com outras pessoas aqui no Brasil, inglês não é a primeira língua delas. Então, muitas vezes, tem pessoas que escrevem no inglês e a pessoa que vai corrigir não entende. Ou ela entende de outra maneira que ela escreveu. Então, ela muda o bug e corrige de uma maneira que vira outra coisa. Então, tem Caramba. muito essa barreira de língua. Da língua. Exato. Existe Ainda, essa né? barreira. Ainda existe. É. Sim, ainda existe. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. Daí que eu falei de saber debater e falar com os outros, porque Sim. isso é muito importante, porque eventualmente essas coisas vão acontecer. O inglês de todo mundo não é perfeito, então é Sim. normal. Mas então Claro. basicamente o meu dia a dia é pegar É uma isso. tarefa no meio do dia, testar ela, Uhum. abrir bugs e corrigir o bug dos mais novos. Perfeito, perfeito. O que que você pode, então, dizer que desse do teu dia a dia, do teu cotidiano, o que que você acha que é uma vantagem de trabalhar com isso, né? Além das que a gente já falou de ter um mercado imenso, né? Então tem muito Uhum, emprego, talvez tenham até mais vagas do que pessoas qualificadas, né? sim. Enfim, mas quais são algumas vantagens que você acredita de atuar nesse mercado? É, Olha, a primeira que me vem à cabeça Sim, é a diferença de cultura no ambiente de jogos. Em relações a empresas normais. As coisas funcionam de uma maneira muito diferente, as coisas são muito mais. Eu não vou falar tranquilas necessariamente, acho que depende muito como está o ambiente, como está o projeto, porque às vezes claro. as coisas podem estar muito corridas, mas é um outro ambiente totalmente. Para quem Em já que trabalhou em sentido? empresa, Em que então, sentido? para quem É, trabalhou em empresa, você vê muito uma coisa de sentar na sua cadeira, fazer o seu trabalho quieto, qualquer coisa comunicar um pouco com os outros, todo mundo vestido de social ou às vezes coisa assim. Jogos não é assim. Jogos vai ter gente de shorts, vai ter gente vestida de mil e uma maneiras diferentes. Claro, desde que não seja nada demais, claro. mas vão ter pessoas vestidas de mil e uma maneiras. E o ambiente todo, como os jogos são coisas que raramente você joga sozinho, claro, tem jogos sozinhos, mas tem jogos que você joga com outras pessoas. Então você Sim, vai estar conversando constantemente com as pessoas em volta de você. Então não é um escritório quieto. Vai estar sim, todo mundo falando durante todo o dia. É uma coisa que você tem que se acostumar, sabe? claro. Então esse é um dos benefícios, que é essa mudança na cultura. Bacana. Segundo, nenhum projeto é eterno. Então, você vai mudar de projetos várias vezes, você vai lidar com coisas diferentes no seu dia a dia. Sim,
eu já lidei com vários tipos de jogos diferentes e são assim, são workflows diferentes, cliente é diferente, então a comunicação é outra, as Hum, reuniões são diferentes com o cliente, então sempre muda, não é uma coisa que vai ser constante. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não sou sim. chegado a isso de estar constantemente sempre fazendo a mesma coisa, Então, assim. sempre novidade, Exatamente. dinamismo, né? Muita diversidade, diferentes Exatamente. culturas. Isso é muito interessante. Sim. Algum ponto a mais que você ressaltaria em termos de Hum, vantagem? eu acho. É um trabalho que te dá muita flexibilidade? Ou não? Você tem um horário que você Eu, precisa cumprir? então, É, é. existe a flexibilidade. Tá, Depende do projeto. tá. Eu trabalho com um projeto que é de uma empresa muito grande. Então, em termos de segurança da informação e horários, eles são certinhos do que tem que fazer. Beleza. Mas eu tenho conhecidos meus, amigos meus, que trabalham home office tranquilamente e Hum, com empresas menores, hum, e é um workflow totalmente diferente. Fala, perfeito. muda muito de acordo com Tá, quem você está tá. trabalhando. É diversificado. Sim, Ok. para falar de assim de segurança da informação, a gente não pode levar celular para dentro do escritório. A gente não pode ter um smartwatch dentro do escritório. Pode levar Uau, um fone de ouvido para dentro do escritório, uau. porque eles levam isso muito a sério, de Que segurança da interessante. informação. O dia que teve um dia na minha outra empresa que um dos funcionários acabou vazando informação de um projeto, o que resultou no projeto inteiro, na empresa inteira, o cliente indo embora e teve mais de 100 demissões só por causa dessa pessoa. Caramba, eu ia falar É, uma justa causa. Foram é, 100. sim, porque a gente Caramba, perdeu o isso é muito cliente. sério. Exato. A gente perdeu o cliente, então aí acabou perdendo. Não Sim, tinha faturamento. utilidade. Exatamente. Faturamento, então não tem como, não justifica ter a pessoa, até porque o custo de pessoal é muito alto, Sim, né? No nosso país, exatamente. então, altíssimo, por causa da carga, Uhum. né? Sim. A carga de impostos. Uhum. Maravilha, maravilha, ok. E aí tem uma última dúvida que eu acho que as pessoas têm bastante, que é assim, a formação para se trabalhar nessa área. Porque você fala, né? Quando me vem à cabeça, assim, uma pessoa que trabalha com programação talvez tenha skills diferentes com quem trabalha com som, ou quem trabalha com a parte de design e animação, né? Sim. E com testagem. Mas a formação é a mesma para se trabalhar em todas essas áreas? A formação é a mesma, É a só que mesma. existe, você pode fazer especializações, não durante o caminho. A formação vai ser sempre a mesma. A baixa é Mas, igual. Tá, exato, depois você faz cursos para se especializar. Tanto que isso é uma tá. dificuldade do curso em si. Hum, Que tem pessoas que são mais chegadas em programação e a pessoa não faz desenho. Mas tem aula de desenho e você tem que fazer os desenhos. Então, tá, isso acaba sendo uma dificuldade, sabe? tá. Isso acontece, mas é normal e os professores sabem e entendem disso. Tem gente que não quer Sim. desenhar, então a pessoa não vai ser boa nos desenhos dela. Sim, eu imagino perfis bem diferentes, né? Sim. Dentre essas diferentes áreas. Você se importa de contar onde, como é que foi a sua formação, aonde você fez? Foi no Brasil? Aham, foi. Eu fiz a formação na Embi Morumbi, que é uma das Tá, poucas que tem bacharel. A tá. maioria é curso de 2 anos, coisa assim. Mas Ah, existem bacharéis e outras faculdades estão começando a adotar esses bacharéis também. Colocar na também. grade curricular deles. Perfeito. Tem É, alguma outra além da Anhembi Morumbi que você recomenda no Brasil? Porque essa é, é uma de, dúvida que o pessoal tem também bastante. Que você aham, conheça ou saiba. de bacharel, geralmente não. As pessoas que eu mais escutei falarem bem são da Melies, mas a Melies é curso, não é Ah, bacharel. não é um curso Então, longo. É não é um um curso mais curso curto, exato, é de 2 anos. de dois. O É, seu foi de 4. foi de 4, É, exatamente. perfeito. Entendi. É, mas é que a Embi começou aqui. Então, as Foi, coisas. pioneira. Foi a Exato, pioneira. Foi a pioneira. exatamente. Muito bem, legal. Bom, e aí, se você pudesse deixar, para a gente encerrar, deixar uma dica, deixar um conselho, que talvez você, né, enfim, acha que vale a pena para essa galera jovem que está Hum. começando, né, ou até que você talvez gostaria de ter ouvido, né, lá atrás, se você puder deixar aqui a sua dica ou as dicas,
Eu te agradeço. Uhum. É, tem algumas coisas para falar, na verdade, que Muito eu bom. gostaria de ter escutado lá no passado. Perfeito. É, primeiro é que o caminho para entrar não é fácil. Você passa para trabalhar aqui no Brasil, você vai começar com salário baixo, normal. Você tem que, você tem que entender que jogos é um investimento para o seu futuro. As coisas começam baixo e eventualmente vai tudo crescer, vai tudo ficar tudo bem. Mas no Sim. começo vai ser difícil. Eu conheço muitas pessoas que passam dificuldade, mas trabalham na área de jogos por paixão. É, e esse é o principal da área de jogos. É, é um trabalho, mas é um trabalho por paixão. Aí, a última empresa que eu trabalhei, que mantinha cada empresa viva, é a paixão das pessoas pelo trabalho. É, então, é muito importante que você tenha isso, você goste realmente do que você está fazendo e experimente um pouco antes. Tem muitas Uhum. coisas na internet sobre design de jogos, sobre programação, animação, som, tem muitas coisas. Então, dá uma pesquisadinha, vê o que você acha que você gosta, porque você não pensa nisso quando você fala em design de jogos. Quando você fala em design de jogos, você fala, tem quem programa e tem quem faz desenho. Não, tem dentro da animação tem várias vertentes diferentes, dentro do som tem vertentes diferentes, tem música também, todos os jogos têm música. Então, se você gosta de música, talvez você possa fazer músicas para jogos. Pensa muito bem no que você gosta de fazer. Jogos têm espaço para todo mundo. Tem realmente espaço para todo mundo. E Vários às vezes, perfis. Vários exato. perfis. E às vezes a sua especialização que você gosta de fazer pode ajudar muito em algum projeto. Uhum. Então, além de tudo isso, aprenda a mostrar o seu trabalho. Você só estudar sozinho, ninguém vai ver. O que é importante é a percepção que as pessoas têm de você, não quem você é realmente. Então, você tem que saber passar essa percepção para as outras pessoas. Então, aprenda a mostrar o seu trabalho. Isso vale muito para artistas, mas para todo mundo isso é importante. É que é mais para artistas, porque né, as pessoas têm que ver o seu trabalho mesmo. Claro, claro. Não adianta só você fazer. A gente sempre fala, né? Não adianta você fazer bem feito, mas você precisa mostrar, se Sim, vender, né? E se vender, muita gente tem exatamente. dificuldade, tem vergonha, né? Mas Exatamente. é Especialmente nesse necessário. meio. Especialmente nesse É, meio. Tem muitas imagino. pessoas bem enxutas, bem reservadas nesse meio. Isso. Você tem que saber quebrar essa barreira social. É, isso Sim, é, isso é totalmente normal. E esse sim. é o negócio. Essas pessoas são enxutas porque geralmente tem com quem conversar sobre os assuntos que ela gosta, de jogos e tal. Claro. Nesse meio, todo mundo gosta. Nesse meio, todo mundo vai conversar com você sobre isso. Então, não tenha medo de se especializar nisso. Isso é um investimento para o seu futuro mesmo. Você não vai ser um advogado que vai começar ganhando bem. Você vai começar mal, Exato, mas é exato. normal. Isso é o Sim, esperado. sim. Alavancagem, né? O tempo de alavancagem é Exatamente. algo a ser considerado, é um ponto importante. Exatamente. Eu comecei Muito bem. meu trabalho, eu estava ganhando 1.500. 1.500. Então, é muito pouco. Especialmente para São Paulo. Coisa, é muito pouco dinheiro. Claro, custo de vida altíssimo. Exatamente. Então, se acostume com isso. É Sim, ter normal. paciência e insistência, né? Sim, Persistência, que exato. vale a pena. Exatamente. E não tem, isso é uma coisa muito comum no ambiente de jogos, especialmente. É, comece a trabalhar com o teste. Essa é a sua porta de entrada para tudo. Existe um preconceito com a área de testes que as pessoas falam, não, essas pessoas estão só jogando o joguinho todo dia. E não é assim. Você aprende muita coisa na área de testes, porque você testa tudo. Você testa som, você testa arte, você testa programação, você testa tudo. Uhum. Então você vai ter contato com todas as áreas de jogo. E a melhor Sensacional. parte é que quem quer trabalhar com teste não precisa de formação. Você pode começar sem formação nenhuma. Isso é esperado. Vão ter empresas que querem experiência e tal, mas se você está começando a faculdade de jogos, você já pode começar a trabalhar com teste.
Que dica boa. Então, isso já vai te dar norte do que você quer no futuro, sabe? Sim, É, sim. E para os jovens, sim, no geral, né, Cedric? Você exatamente. tanto na faculdade, você começando a estagiar o quanto antes, você já vai vendo o que você gosta e o que você não gosta. Acho que até Exatamente. independente da graduação, mas essa se Uhum, aplica especialmente na sua área. Né? O uhum, quanto antes, exatamente. melhor começar a trabalhar. E se Porque- testar e ver o que gosta mais. uhum, exatamente. Porque tem muitas coisas Além de, diferentes. sim, além de adquirir experiência. Uhum. Então, isso é muito bom. Começa com testes. É a Legal, melhor coisa que eu posso falar. Não tá. tenho preconceito do teste. Legal. Teste não é só jogar joguinho. Muito bom, muito bom. Maravilha. Eu acho Bom, que é isso. acho que é isso. Muito bom. É, Olha, super obrigada. eu que agradeço, Juliana. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.